Esse assunto é cobrado em todas as provas de língua portuguesa. Olá, eu sou o professor Marcondes Júnior e nesta aula vamos falar sobre pronomes relativos. Vem comigo. Todo pronome relativo, vamos falar do pronome relativo que. Todo pronome relativo que refere-se ao termo antecedente, por isso que ele é conhecido como elemento anafórico. Outra coisa importante, o pronome relativo que introduz oração subordinada adjetiva, que por sua vez pode ser restritiva ou explicativa. A restritiva não é marcada pela vírgula, a explicativa é marcada pela vírgula. Muito bem. Outro ponto importante sobre o pronome relativo que é o fato de poder vir antecedido por uma preposição. Mas aí nós vamos ter que analisar com calma a questão que envolve a regência. E outro ponto importante, para você achar a função sintática do pronome relativo que, você vai jogar no macetinho, substituir, reescrever, analisar. Lembre-se, para achar a função sintática, você substitui, reescreve, analisa. Vem comigo, na prática, verificar todas essas observações. Vem comigo. Conheço o candidato que passou. Põe a barra para ficar mais fácil a sua análise. Conheço o candidato... Conheço o candidato barra que passou. A barra é sempre antes do pronome relativo, tudo bem? Conheço o candidato, oração principal. O qual passou. Olha só essa técnica. Para saber se o que é pronome relativo, substitua-o por o qual. Pronto. Conheço o candidato, o qual passou. Todo pronome relativo, repete comigo, é elemento anafórico, ou seja, retoma o termo antecedente. Retoma. Sendo pronome relativo, aí você repete, introduz o quê? Introduz oração subordinada adjetiva. Como não está marcada pela vírgula, você fala que a oração adjetiva ela é restritiva. Muito bem, você percebeu? Pronome relativo retoma o termo antecedente, ok? Introduz oração subordinada adjetiva, como não está marcada pela vírgula, você chama de restritiva. Agora, uma parte muito importante, achar a função sintática do quê? Como devemos proceder? Técnica do substituir, reescrever, analisar. Então, eu vou pegar no lugar do que e vou colocar o termo antecedente, ou seja, fazemos assim, o candidato, vem cá, ó, ao vivo e a cores, o candidato, lembrando que, na verdade, esse termo equivale a quem? Ao quê? O candidato passou. Pronto, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai reescrever a oração subordinada adjetiva. Você vai substituir o termo antecedente. E aí você analisa esse termo. O candidato passou. O candidato passou. Portanto, a pergunta é: quem passou, professor? O candidato. Opa! A função desse termo é sujeito. Bingo! Só que, na verdade, a função sintática do que é sujeito. A função do termo que você achar equivale à função do pronome relativo. Portanto, esse pronome relativo tem função sintática de sujeito. Então, se alguém questionar você qual a função sintática do que, você afirma sujeito. Quem é o sujeito sintático do verbo passar? Pergunto, quem é o sujeito sintático do verbo passar? A sua resposta tem que ser o quê? Conheço o candidato que passou. Quem passou? Quem é o sujeito do verbo passar? A resposta tem que ser o pronome relativo. O que é o sujeito do verbo passar? Ok? Fique atento, essa é uma questão que costuma confundir muitos candidatos na hora da prova. Vamos a mais um exemplo? A tese que a comissão aprovou foi lida. Vamos lá. A tese barra que a comissão aprovou, barra foi lida. A tese foi lida, oração principal. Esse que ele é pronome relativo? Sim. A tese a qual, olha aqui, a tese a qual a comissão aprovou. Sendo pronome relativo, você afirma que nós temos aqui uma oração subordinada o quê? Adjetiva. Opa, está intercalada por vírgulas, professor. Então ela é o quê? Explicativa. Retomando, todo pronome relativo retoma o termo antecedente. Vamos achar a função sintática? Como é que a gente faz? Substitui, reescreve, analisa.
que a comissão aprovou. Então, vou reescrever essa oração aqui. Somente a oração adjetiva, tá? Você sempre reescreve somente a oração adjetiva. A comissão aprovou. Aí, no lugar do que, eu coloco o termo antecedente. A tese. Pronto. Olha aqui. Que, na verdade, é o quê? Pronto. Agora é só analisar a função desse termo. A comissão aprovou. Aprovar é verbo transitivo direto. Quem aprova, aprova alguma coisa. A coisa aprovada é a tese, objeto direto. Só que, na verdade, a função sintática desse termo equivale ao próprio pronome relativo. Portanto, esse pronome relativo tem função sintática de objeto direto do verbo aprovar. A comissão aprovou o quê? Que, por sua vez, é a tese. Gostou? Forte abraço!